a semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Um certo dia um homem esteve aqui. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao último dia da nossa 40ª Semana Espírita, aqui no NAFA, Núcleo Assistencial Francisco de Assis. Nem se tivesse sido combinado, estava tão gostoso igual está aí, todo mundo ao ar livre, né? Com esse tempo bem agradável. E gostaríamos de agradecer a presença do Evandro, que se propôs a vir de Passos aqui, para bater um papo com a gente, né? Nossa gratidão, Evandro. E a todos que fizeram essa Semana Espírita acontecer, da AME Piuí, do 22º CRE, de todas as casas espíritas que trabalharam arduamente para fazer isso acontecer. Nossa gratidão a todos vocês do movimento espírita de Piuí e de toda a região. Eu vou chamar o nosso companheiro Adonai para fazer para nós a prece inicial. E depois a Viviane vai recitar uma poesia, né? Boa noite a todos. Boa noite. Nós queremos agradecer a presença de vocês. Todos sejam bem-vindos a essa casa de Francisco de Assis, que nós chamamos NAFA. E a espiritualidade está nos beneficiando com esse arzinho fresco, né? Eu até achei que ia chover, mas graças a Deus está tudo bem. Novamente queremos enfatizar nossos agradecimentos aos organizadores, em particular a dona Bertinha e a direção do CRE. Isso é uma benção que todos nós recebemos todo ano. Adquirimos aprendizados, né? Aprendizados para nós pormos em prática. Os tempos estão chegando, né, meus irmãos? Como Jesus falou, são todos convidados, mas serão poucos escolhidos. Eu quero pedir a caridade de vocês, para nós agradecermos por esses momentos agradáveis que estamos passando aqui e vamos passar, né? Pedir a bênção ao nosso irmão que vai passar para nós ensinamentos. Senhor Jesus, todos nós aqui estamos presentes e queremos agradecer por essa oportunidade. Te pedimos a tua bênção, pedimos a bênção aos amigos espirituais, para que eles possam nos ajudar no entendimento da lição dessa noite. Por tudo e por todos, agradecemos com oração que o Senhor sempre nos ensina. Que é o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a tua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdão pelos nossos erros, nos ensinando a perdoar,
aqueles que nos têm ofendido. Nos abençoe para não cairmos em novas tentações, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, é o poder, é a glória, para todos sempre. Que assim seja. A palavra do nosso irmão. Boa noite. Bom, eu vou ler uma poesia de Joana de Ângeles. Um recanto seguro. Há em cada criatura um recanto seguro para falar ou escutar a Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa. Um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa. Uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento. A magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura. Uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Há em toda criatura um recanto seguro, que se alcança através de algum desses convites naturais, onde se senta, se fala, se ouve a Deus, e o seu amor está mais próximo e é mais envolvente. Falaremos sobre gratidão e nós começamos agradecendo muito, né, todos nós. Agradecidos por este espaço tão maravilhosamente preparado pela natureza e que de muito tempo já nos aguardava. É interessante percebermos em esferas mais elevadas a questão do tempo cronologicamente diferente. E aqueles que possuem essa visão dilatada, distante no futuro, e que conseguem com as suas vistas antecipar aqueles momentos futuros na existência de cada um de nós, já encontraram em algum momento esta cena preparada e de uma forma ou de outra conjugaram os seus sentimentos, os seus amores, a sua força para abençoar de fato o momento que agora todos nós participamos juntos. Então sejamos sim agradecidos. Agradecidos a todos aqueles que tornaram possível estarmos hoje aqui falando de gratidão. De conseguir traduzir em atos, em sentimentos, em pensamentos, em atitude acima de tudo, esse movimento de alma que é a gratidão. Muito mais que um movimento do corpo, muito mais amplo que um movimento da mente, também maior que o movimento da emoção ou do coração. Acima de tudo, um movimento da consciência desperta. Esse eu profundo espiritual, que é sim filho do nosso Pai, imagem e semelhança. Portanto, esse é um movimento que culmina no espírito. A Joana de Ângeles, propositadamente, com certeza, deixa para o final da sua série psicológica o 16º volume, que nos fala da gratidão. Porque é o clímax, é o topo. Se nós imaginarmos que estamos escalando um monte, que estamos crescendo em movimento e em profundidade, se nós imaginamos uma etapa, uma subida, dentro de uma lei que todos nós conhecemos, que é a lei do progresso, que é a evolução para nós preparada, nós estamos no último degrau, quando atingirmos este sentido pleno de sermos gratos. Antes de acontecer este movimento em nossos corações, há necessidade de vencermos as etapas anteriores, de fato cumprirmos com este aprendizado, degrau a degrau. Porque aquele que
na sua talvez ilusão, ou mesmo ignorância, imaginasse que poderia acelerar o movimento evolucionário, antecipar situações, perceberia logo, muito rapidamente, que estaria cometendo um erro. Nós não podemos subir a existência de elevador. Não podemos entrar no térreo, no primeiro andar, e de repente, numa velocidade ímpar, chegar ao topo, 15º, nesse caso, 16º andar. Porque chegaríamos lá e o máximo que conseguiríamos perceber, talvez, é uma vista aprazível, o olhar do horizonte, mas nossos olhos ainda incautos, nosso espírito ainda imaturo, não perceberia o que enxerga. Não conseguiria traduzir conscientemente a visão que porventura lhe chegasse aos olhos. E se por um motivo ou outro alguém lhe perguntasse como foi a experiência no 2º andar, de que forma vivenciou as experiências naquele 7º andar maravilhoso, com aquelas pessoas, com aquelas lições, nós olharíamos talvez encabulados e diríamos, não sei, eu vim de elevador. E aí com toda certeza deveríamos descer ao térreo para subir sim, pacientemente, degrau a degrau, andar por andar, para vivenciar no coração, na alma, a experiência da vida. Porque a vida é experiência. E só chegaremos ao topo vivenciando etapa por etapa. Nós sabemos disso. Aqueles mais apressadinhos que de repente não fizeram a passagem da adolescência, vão perceber que lá na maturidade, ou ainda nem tanto na maturidade, nos seus 40 e tantos anos, sofrerão a crise de identidade do adulto, já relacionada nos termos psicológicos. Porque a adolescência é uma passagem. Ela precisa ser vivenciada. A adolescência é uma transição, aonde um ser mais maduro se apresenta para aquele que dias ou semanas antes ainda era uma criança. Tudo bem, se hoje quisermos dividir ainda a pré-adolescência, mas são termos que definem uma transição um pouquinho mais demorada. Mas nós precisamos fazer essa transição aonde o adulto começa a amadurecer e a crise existencial ela é natural. Afinal, nós encontramos um mundo pronto e temos a ânsia juvenil de transformá-lo. Nós temos o ideal profundo do cristão vigoroso, forte e corajoso de transformar essa existência, esse mundo, num mundo melhor, dizemos nós. E no nosso afã, talvez ainda iludidos, imaginamos que precisará ser do meu jeito, ou do nosso jeito. Como quem diz, melhor para quem então? Com certeza para mim. Ou com certeza para nós, ainda naquele nosso egoísmo latente e presente. Por isso a importância de vencer as etapas e esgotar as etapas. Esgotar todo o movimento daquele andar. Perceber todas as nuances, todos os detalhes, todos os pormenores. Tarefa que não é fácil de ser cumprida. Via de regra, nós mais imediatistas e apressados perceberemos com o cair da noite, com a idade mais avançada, que em momentos do passado não aproveitamos devidamente. Tanto é que dizem, os relatos literários de diversos autores que o que mais se ouve no leito de morte de todas as pessoas que olham para trás e se despedem da vida é que deveriam ter vivido mais, aproveitado mais cada etapa, que às vezes ou quase sempre foi consumida às pressas, como quem quer se livrar da experiência e não vivenciá-la profundamente. E a sabedoria divina ainda continua enviando para nós as experiências da vida mais variadas e mais perfeitas, para que nós possamos aprender com elas. Então, precisamos entender quais são essas etapas tão importantes,
para que quando eu chegar nesse 16º degrau, nesse 16º andar, eu consiga ser grato. Porque gratidão não é uma palavra, aprendemos e sabemos nós, assim como a paz ou o amor. A paz é uma referência linguística, é um termo que define um conceito e que de repente eu entendo amplamente na minha cabeça. Se nos perguntarmos o que é a paz, com certeza todos nós seremos capazes de conceituá-la. Mas se na sequência perguntarmos quem de fato é pacífico, provavelmente a maioria das pessoas irão se eximir de se apresentar. Eu sou pacífico. Portanto, a paz, embora seja um conceito facilmente interpretável pelo cérebro, é difícil de ser manifestado conscientemente durante a vida. E assim também o amor. Quantas vezes essa palavra foi proferida por nós e ainda é, nos mais diversos e variados momentos. Mas quem de fato sentiu este sentimento culminante no coração? Será que algum de nós aqui teve essa experiência profunda e conseguiu mantê-la durante alguns minutos? Ou foi aquele momento pontual? Até porque esse amor profundo e verdadeiro, nós ainda não temos cabedal emocional para suportá-lo. Nós ainda não temos estrutura que perceba e sinta essa vibração extremamente poderosa, que faz com que todos os joelhos do universo se dobrem. Que todas as pessoas do universo chorem, se emocionem, se derramem em lágrimas perante a presença fulminante do amor verdadeiro. E assim também a gratidão. Hoje uma palavra extremamente usada. Sejamos gratos, gratidão. Mas é uma palavra. Quem de fato consegue extravasar da alma este conceito? Porque aquele que experienciou na vida e que chega a essa culminância, a gratidão não é um conceito, não é uma palavra, não é algo raciocinado e muito menos ensaiado. Agora eu vou ser grato. Não existe solução de continuidade, não existe interrupção, não existe espaços vazios, existe a plenitude. E a gratidão neste ser é algo mais que transborda, porque ele está pleno, porque ele está cheio. E aí, não contendo em si tudo o que tem, transborda de si aquilo que possui. Assim como o mestre querido, e assim como o nosso padrinho de hoje e padrinho de sempre, Francisco de Assis. Talvez um exemplo mais próximo de nós, que nós poderíamos e percebemos na sua bibliografia, na sua história, que de fato era assim. Francisco transbordava o seu ser em amor, em plenitude. Tanto é que abraçava a natureza com uma naturalidade que estamos longe de perceber e de entender. Falava a língua de todos os seres, desde o vegetal, o mineral e o animal. Os animais, sabemos nós, ouviam, entendiam, conversavam com Francisco de Assis. Que sentimento profundo era esse que extravasava do seu ser com naturalidade, transbordando de si em direção a tudo, fosse o que fosse. Desde os seres mais inanimados até aqueles mais violentos e trevosos. Não havia e não haverá alguém que não pudesse se comover ante a presença deste ser extraordinário, que extravasava de si. Então entendamos bem quais são os passos, porque todos nós, independentemente da nossa idade biológica, teremos que chegar a esse 16º andar e perceber que em nós esta palavra gratidão, este sentimento gratidão, esta atitude gratidão, ela de fato extravasa de nós, porque nós cumprimos e vivenciamos todas as etapas. Há algumas questões que precisam ser entendidas pelo ser
para que ele possa se direcionar e se perceber. Joana de Ângeles, em toda a sua série, vai nos falando muito deste self, deste eu profundo, e vai distinguindo este ser do ego. Então, se nós não entendermos essa dinâmica extraordinária, providenciada pelo nosso Pai, para que nós pudéssemos estar vivendo uma experiência em que estamos nos relacionando conosco mesmos, de uma forma clara, evidente. Somos dois que convivem ao mesmo tempo. Porque nós, diferentemente desses espíritos amigos que estão controlando as feras, né, os besorrinhos lá dentro, essa natureza que nos abraça, diferentemente deles, nós estamos encarnados. Nós temos uma personalidade, uma persona, um ego, que se movimenta nessa esfera chamada Terra, nessa esfera chamada plano dimensional da matéria. Nesse local em que nós estamos distinguidos por corpos densos e biológicos. E por trás dessa máscara biológica existe algo. Quem é esse ator que agora atua? Quem é este ser que agora se manifesta? Quem é esta pessoa? Quem sou eu? Porque eu tenho essa oportunidade e não aproveito de aprender comigo e de ensinar algo a mim mesmo nesta relação extraordinária. Então, Joana de Ângeles começa e nos fala de uma forma muito clara que nós precisamos sim perceber essa dualidade interessante da vida para não nos confundir. Porque que coisa interessante. Que coisa interessante. A grande maioria das pessoas confunde. Imagina que é o corpo. Imagina que é a pessoa que tem esse CPF, que tem essa identidade. Se confunde com ela. Se confunde tanto que passa a viver segundo o personagem. Se equivoca. E aí o personagem toma conta, claro. Ele cresce. Você está dando um espaço e ele assume a tua existência. E aí você é refém de si mesmo. Você está preso aos ditames, às decisões, aos caprichos do ego. Aquele que vive na matéria. E o teu espírito está subjugado, preso, envolvido de tal forma, hipnotizado, diríamos nós, que você não percebe que não é esta pessoa. Você não é esta pessoa. Você está temporariamente envergando esta personalidade masculina ou feminina, alta ou baixa, clara ou escura, mais bonita ou menos bonita, temporariamente. É uma passagem em que você tem a oportunidade de vivenciar a experiência desse andar extraordinário para conseguir alimentar o espírito de todas os aprendizados possíveis. Por isso que a vida é rica, por isso que a vida é cheia de gente, por isso que a vida é cheia de problemas, vicissitudes, desafios para convocar o espírito a manejar o equipamento biológico na direção certa. É uma nau extraordinária, é uma nave que você maneja com toda a sua competência, entendendo como ela reage à vida, entendendo como ela pensa, como ela sente, e percebendo que ela sim é resultado de tudo o que aconteceu antes. É a síntese, é o resumo. Olha que coisa extraordinária, porque você pode ler nesta síntese, ler nesse resumo biológico presente, tendências, situações em que você não perceberia jamais ao longo dos teus, só na fase adâmica, 40 mil anos. Mas aí está você. O ponto máximo deste caminhar evolutivo
se apresenta hoje nesse complexo biológico ao alcance da mão, do tato. Olha que riqueza extraordinária você tem na tua mão, que é estudar-se, perceber-se, porque a tua personalidade encarnada reage de uma forma que você consiga interpretar. E que você consiga dizer por que reajo dessa forma. Porque em mim existe esse automatismo. Porque em mim existem essas reações, essas tendências, esses defeitos, essas dificuldades, estas limitações, estas inseguranças e estes medos. Porque essa personalidade se apresenta desta forma para mim e não de outra, como a da minha esposa, como a do meu genro, do meu tio, como do meu amigo, do meu vizinho, como a daquele desconhecido que eu acompanho pela internet. Só eu reajo assim porque eu sou único. E eu tenho nas mãos essa oportunidade de leitura, de tradução de mim projetado na matéria. Vocês já pensaram nessa riqueza? E aí tem toda uma outra situação que surge, que é a convivência. O outro que aparece na minha família, como filho, como pai, como irmão, como agregado. E aí eu tenho, além de tudo isso, a oportunidade de perceber na relação como eu me comporto. Na relação com a Maria, na relação com o João, na relação com o militar, disciplinador, Alfredo, com aquele que é bom vivant, Joãozinho. Eu vou perceber que além de ler em mim aquilo que eu sou, eu posso ler como me comporto nas mais diversas situações da convivência. Então o outro é meu professor. O outro é aquele que tem uma visão de mim única. Só você me vê com os teus olhos e mais ninguém. Aqui tem muitas pessoas a olhar para mim, cada um de uma forma. E se eu tivesse a capacidade de conseguir enxergar cada sentimento, cada posicionamento e cada olhar que em mim seja refletido, eu teria enorme aprendizado. Eu passaria a poder olhar a existência com muitos olhos, com muitas possibilidades, e isso enriqueceria ainda mais o meu aprendizado. E me daria condições para que eu, de fato, aproveitasse da vida tudo que a vida nos oferece. O que não é pouca coisa. Porque são, como diz a própria letra, muitas emoções. São situações extraordinariamente diversas que chegam todo minuto, todo segundo, num estímulo constante para que eu possa reagir e perceber a existência com o meu coração, com a minha essência. E ainda tem esse anteparo biológico que reflete tudo isso e que me possibilita essa leitura, sem que eu me perca, sem que eu sofra em demasia, porque sabemos que o corpo amortece a vida, que o cérebro está protegido por uma caixa craniana, graças a Deus. Se temos dificuldade para conter o cérebro e seus pensamentos, imagina se não o tivéssemos, sendo atravessado por todos os pensamentos e sentimentos do universo e percebendo todos eles de uma forma instantânea pelo corpo inteiro. E temos uma caixa torácica que protege o nosso coração e os nossos sentimentos, reduzindo extraordinariamente o impacto desta emoção, que se não fosse por este coração físico, por essa carcaça biológica, eu receberia um impacto amplificado. Estou em condições de receber. Por isso que é um exercício extraordinário, porque é uma miniatura de vida, uma redução de situações que nos favorece ao entendimento. Não nos esqueçamos jamais dessa oportunidade única. E não nos esqueçamos jamais que somos espíritos temporariamente encarnados. E que por mais que eu goste do Evandro vai me abandonar. Ele vai deixar de existir. Ele vai morrer para a carne. E o que eu vou levar? A experiência. Aquilo que nós dois juntos conseguimos armazenar no cérebro e no coração, vivenciando a experiência para que eu possa, quiçá, em algum momento, perceber que de fato eu sou grato.
que eu não apenas conheça da gratidão e conheça o quanto ela é importante, mas eu me sinta permanentemente com essa posição na vida que é culminante e que extravasa amor e sentimentos plenos, porque eu de fato estarei numa atitude de gratidão. Então é muito importante que nós não esqueçamos disso, porque a Joana de Ângeles coloca isso como pré-requisito. Para aquele que ainda está dormindo, preso ao corpo e ao ego, não há como ele perceber esse processo reflexional, porque ele acha que ele é aquele corpo e que vai morrer. E não sei como imagina que será do outro lado da existência quando esse corpo for enterrado ou cremado. Mas ele perderá essa oportunidade de reflexionar para perceber a diferença que existe entre o espírito imortal de mais de 40 mil anos só de fase luminal e esse corpo temporário que lhe serve à existência. Então esse é um pré-requisito. A segunda questão que a Joana de Ângeles nos coloca, e que é muito importante quando ela fala do ego e do self, é a questão do instinto. A questão do instinto tem que ser trabalhada em nós. Eu tenho que perceber que eu tenho instintos e eles são positivos. O instinto não erra. O instinto é algo colocado no ser humano dito animal porque há necessidade de algumas reações padronizadas. Graças ao instinto e a esse jugo instintivo da matéria ou do ser biológico é que nós podemos viver. Imagine se a todo momento você fosse convocado para analisar a sua taxa sanguínea, as questões e as reações químicas que ocorrem no estômago, no fígado, no intestino, né? Eu teria que parar essa palestra aqui, esse bate-papo, né? Essa conversa mental, quantas vezes para atender a digestão daquele almoço de ontem que não estava 100%. Muito ou quase tudo acontece no nosso organismo de uma forma natural, seguindo um instinto biológico baseado nas reações vivas de seres, micro-organismos que nos favorecem, as bactérias, a flora e a fauna intestinal, uma série de proteínas, de máquinas proteicas que fazem todos os processos no nosso organismo. Assimilação, digestão, reprodução, transformação. Todo o metabolismo corre enquanto nós conversamos, ouvimos e vivemos. O instinto biológico é perfeito, ele não erra. O nosso organismo, se for saudável, não vai errar. A pressão é 12/8. A temperatura é 36, 36,5, 37. Não muda. Como é que ele aprendeu a fazer isso? Como é que eu aprendi a fazer isso? Eu não tenho consciência disso. Eu não consigo controlar essa temperatura e eu não sei conscientemente como é que se controla isso. O meu organismo sabe. Então nós viemos de um instinto, desse instinto animal. Mas em algum momento da nossa existência, nos fala o Livro dos Espíritos e toda a literatura espírita, nós abrimos os olhos. Lembra lá no Livro dos Espíritos, né? Éramos o princípio inteligente do universo, Ezinho, minúsculo, e de repente nos transformamos no espírito com E maiúsculo, aonde eu adquiro consciência de mim mesmo. Eu abro os olhos e percebo quem sou, diferente de vocês. E eu tenho capacidade de dizer não, ou uma capacidade de escolha, portanto tenho o livre-arbítrio. O instinto não aceita o livre-arbítrio. Não há o que decidir. Eu gostaria que fosse 39,5 a temperatura, mais bonitinho, mais quentinho. Eu gostaria que fosse 35, 32, mais nesse calor, né? 32, não tem decisão. Não tem decisão. Já está definido. É essa a temperatura corporal ideal. E vai ser essa. O instinto não vai favorecer livre-arbítrio e liberdades. É meio matemático. 2 mais 2 são 4. Né? Não adianta fazer interpretações. Não, pode ser 5, não. Né? Isso já é sinergia. Essas são situações que fogem da matemática. E que bom que é assim. Que bom que tem coisas exatas. E que bom que tem coisas que não mudam. Como areia, que é mentira, e que é onde a gente não pode construir casas.
mas sim sobre a rocha que não muda, que está firme, que ontem era assim, agora é assim e amanhã também será, para que eu não seja pego na areia movediça da mentira e da ilusão. Eu preciso ter a verdade que é absoluta e que não muda. Deus é, sempre foi, sempre será o mesmo. Que coisa extraordinária, nós precisamos disso, né? Então nós não devemos falar que o instinto é ruim. Não, o instinto, e graças ao instinto nós estamos vivos e continuamos vivendo. Mas eu, enquanto ser espiritual, desperto, preciso entender que agora eu tenho a liberdade, sim. E que aos poucos eu me afasto, enquanto espírito, do instinto que me subjuga, do instinto que não permita que eu decida. Mas agora eu preciso decidir. Agora quem faz as escolhas sou eu. Eu é que mando. E eu é que escolho quais sementes plantar, quais escolhas fazer, quais decisões tomar. Então a Joana de Ângeles pega isso e nos fala, opa, aqui está o cerne. Porque se nós não trabalharmos essa liberdade, este autoconhecimento com sabedoria, e se nós não percebermos como é que funciona isso na relação do self com o ego, do eu profundo com o eu projetado, e de como isso acontece na minha vida para que eu utilize a minha liberdade com consciência, com lucidez, eu estarei dormindo. Eu estarei preso ao instinto. Não é você que age, é o ego que domina. São os caprichos desse ego que faz com que você se movimenta no mundo. E de repente você está vivendo uma vida de ego, uma vida material, sem perceber as reflexões profundas que há necessidade de o espírito perceber. Você está dormindo. Sono profundo. Você não existe. Você não age. Você não decide. Você está preso. E aí, Joana de Ângeles, através do Divaldo, fala que, infelizmente, a vida tem se mostrado cada vez mais dessa forma. Como quem diz, vamos apertar o fígado desse povo para ver se eles gritam, para ver se eles reagem. Porque passado mais de 2000 anos só da vinda do Jesus, ou de Jesus, do Cristo, o que esse povo está fazendo? Cadê os cristãos? Cadê aqueles cristãos de outrora? Francisquinho de Assis, um dos mais recentes. Mas aqueles que morreram no circo, que foram como a própria Joana de Ângeles, trazida para nós, né? A nossa querida Joana de Cusa de outrora, naquele movimento de entrega extraordinário que nos faz vibrar as fibras da alma e do coração todas as vezes que lemos o Boa Nova. A história de Joana de Cusa, atada ao poste do martírio, a ser incendiada ou queimada junto do filho. Que espírito extraordinário, que coragem, que bravura a ponto de dizer, vai meu amigo, faz o que tem que fazer. E quando ainda é inquirida a respeito de, é isso que o teu Cristo te ensina? A ser assim entregue? Capaz de não reagir? Muito mais do que isso, diz Joana. Mais do que isso, ele me ensinou e me ensina a te amar. E vai ser incinerada. Ela e o filho. E ainda repreende o filho. Quem decide sou eu. Vejam que interessante. Cadê esses cristãos? Cadê esses espíritos bravos e extraordinários? Será que eles não existem mais? Existem. Estão aí. Só que o ego se sobrepôs. Nós estamos e viemos vivendo de uma forma em que estamos amortecendo a vida. Estamos nos acostumando demais com algumas coisinhas. Estamos sendo permissivos, estamos permitindo algumas coisas e a nossa alma mais está acomodada, muito bem tranquila, vivendo uma vida de ego e se atrofiando. Desculpem o termo. Muitas almas estão atrofiadas.
subjugadas ao instinto ou ao governo do ego, ao governo do mundo. E aquela fala de Jesus tem que ser desconfiada. Eu venci no mundo, eu venci o mundo. Por que Jesus falou isso? Porque não é fácil, não é para qualquer um vencer no mundo. Porque o mundo é desafiador. Ele nos distrai. Vigiai e orai para não cairdes em distração ou em tentação. É quase a mesma coisa, né? Então, cadê esses cristãos? Vamos nos libertar deste jugo. E aí aqui tem outro pré-requisito. Porque não adianta falar em gratidão no 16º andar se eu não perceber que em algum desses andares eu precisarei topar com uma virtude imprescindível. E talvez hoje é só isso que basta para a nossa reflexão. Coragem. Há que se ter coragem. Se nós formos ler Paulo e Estevão, e vamos perceber em outras obras, Estevão, intrépido, falando, o cristianismo é para poucos, dizia Estevão, é para os corajosos, porque é impossível ouvir essas palavras, e ele não encontrou com Jesus, perceber o que fez esse mestre bendito e não se inflamar perante os desafios da existência, não se indignar com as comodidades da vida. Vejam Saulo, transformado em Paulo, intrépido. O evangelho é um socorro dos céus. Protelar a sua divulgação é ainda adiar a saúde. É não prestar o socorro devido àquele que falece, que fenece. É esconder o remédio que salva. É colocar a luz debaixo do alqueire. Onde é esta coragem? Porque a maioria dos bons se acovardam. E se o mal ainda prepondera, nos dizem os espíritos há mais de 150 anos, é porque o bem é omisso, é tímido. E por que não dizer covarde? Então é muito importante que eu perceba que a palavra coragem precisa despertar. Tirar Lázaro do túmulo. Vem para a luz, tu que dormes, desata os nós. Levanta, impõe-te e anda, de pé, ereto. Foi para isto que foste criado, pois é filhos de Deus, imagem e semelhança do Pai, do Criador. Portanto, não tem como falar em gratidão se em algum momento da tua existência você não perceber que o espírito precisa estar de pé, com coragem, para dominar este ego e para conduzi-lo sabiamente na vida. Ah, eu quero. Não tem. Ah, eu preciso. Não tem. Estes caprichos devem ser eliminados de boa parte das nossas vidas. Nós estamos afrouxando a existência. E se ontem, no jugo do instinto, quando animal éramos, e talvez, só talvez, nós andássemos com a fronte um pouco mais baixa, porque lá no mundo maior, nos fala André Luiz, através do Chico, de que o cérebro frontal é conquista desse ser huminal, que consegue levantar a cabeça e de repente projeta ao infinito, luz acima a existência, diferentemente dos dois outros cérebros, o mediano e o límbico, que trata do instinto. Porque talvez ontem, antes de ontem, no limiar da nossa existência, quando ainda éramos subjugados pelo instinto, andássemos sim, com a cabeça baixa, como quem olha alguma coisa, voltado para si mesmo, perdendo um tempo terrível na vida, meio que afrouxados, com as costas arcadas, e nós vamos olhando o chão e vamos buscando em algum lugar a comida e o alimento, mas em algum momento esse ser, este símio, torna-se diferente, porque nele habita um espírito envergado, à altura, ereto, que abandona as quatro patas, que assim fosse. Sabemos que não é. E de repente começa a olhar para cima. Então cuidado, Eu aconselho que mesmo que você use esse equipamento, você use assim, Senão a gente começa a traduzir em atitude corporal algo extremamente desanimador, onde eu sou subjugado por uma máquina que me faz olhar para baixo, que me reduz a um ser que se enverga sobre si mesmo e que tem uma vida de aparência, um estímulo exterior.
Quando, na verdade, o nosso cérebro é muito maior do que isso. E quando, na verdade, os estímulos do universo nos chegam através de outras vias. E a nossa alma canta, a nossa alma vibra. A nossa alma tem luz e, portanto, precisa que brilhe essa luz, e não a luz alheia. A luz que vem das máquinas, das telas, de todas as cores e de todos os tamanhos. Quem está brilhando na nossa sociedade são as telas, todas elas espalhadas por todos os lugares. E a gente mal sequer levanta até as telas, vai pelo controle mesmo, que é muito mais rápido. Essas luzes precisam ser apagadas. Se não temporariamente, se não totalmente, pelo menos temporariamente. Porque eu preciso perceber que não há como eu chegar no 16º e extravasar a gratidão se eu não estou conseguindo controlar a própria existência. Se eu estou subjugado às questões da vida. E de repente tão frágeis e vulneráveis nos tornamos que qualquer coisinha nos... Ah, meu Deus! Cadê aqueles seres intrépidos antigamente que enfrentavam no peito qualquer situação? Extremamente corajosos. Para tirar um Paulo do seu caminho? Não aconteceu. Não aconteceu, simplesmente não teve nada que brecou esse homem. Foi excomungado, foi abandonado, foi para o deserto, pastou, literalmente. Foi perseguido. E lembram, em Paulo Estevão, a conversa com Marcos, e se não me engano, alguém que estava junto, um terceiro ator, que eu não lembro mais. Marcos, o menino Marcos, o evangelista, com dificuldade de acompanhar o Paulo. Porque Paulo tinha mais de 40 anos e saía rasgando. Marcos era um menino e não acompanhava. Não dava conta de caminhar e caminhar e caminhar e divulgar esse evangelho. Em determinado momento, porque vão em dois, né? Jesus tinha falado, né? Vão em dois, pelo menos, né? Porque um só é sozinho. Então, nesse vamos em dois, em duplas, ponderaram com o Paulo se ele não podia ir mais devagar. Você lembra da resposta dele? Pode ir, fica aí. Não, não. Você deve ter mais coisa importante para fazer. Eu, da minha parte, vou sozinho. Não tem conversa. Não foi detido. Não foi detido. Não teve frescura, desculpe o termo. Portanto, hoje, quero ressaltar uma palavrinha que vem antes da gratidão, que é a coragem. Porque se você não tiver essa coragem de romper com limites, de se estabelecer no mundo como de fato é, pleno, com a tua originalidade, com a tua autenticidade, porque você é único, se você não protagonizar a tua vida e colocar a tua marca, o teu selo, e para isso ter coragem, não pode se esconder atrás das coisas, não pode se intimidar atrás de ninguém, não pode ser uma cópia ou alguém que está escondido na multidão. É alguém que surge através dela e que se mostra luminoso, fortalecido, entendendo quem é e para o que veio. Que com certeza não foi para passeio e não para ser subjugado por máquinas, por conhecimento alheio. O teu cérebro tem que brilhar. Mas está tão difícil que quanto à matemática não se faz mais de cabeça. Vou contar uma historinha aqui, não vou conseguir deixar de contar. Dia desses, lá na nossa cidade de Passo, eu estava numa farmácia, isso deve ter uns 3 meses, aguardando uma senhora ser atendida, junto do farmacêutico. Ela fez uma compra, R$70. R$70. E descobriu depois que tinha que fazer uma segunda compra, um outro produto, de R$12, e não tinha cobrado ainda. Aí ela tinha dado um valor X lá, não lembro qual, né? E aí era o valor mais R$12, certo? Não era tão fácil assim, 70 mais 12, era diferente. Não lembro qual que era. Sei que era alguma coisa tipo 74 mais 12, 79 mais 12, que fica mais difícil, né? E aí o farmacêutico, claro, fazer conta na calculadora dele, e ela, claro, ali, sem jeito, de tentando fazer tal, e eu ali já agoniado, né? Agoniado, aquela demora, né? Que parecia interminável, e eu solto lá o resultado, tipo assim, 84. Beleza. Até aí tudo bem. Agora, o que me chamou a atenção foi a reação dos dois. Ao mesmo tempo. Como se eu tivesse resolvido uma equação de 5º grau, né? Trigonométrica. Uma conta de somar, não era nem de subtrair. Simples. Para fazer de cabeça. Um recorreu à calculadora. Claro, nem se deu trabalho, né? Vou lá usar o cérebro, se eu posso usar o dedo, né?
Cérebro é uma coisa que não se usa. Tanto é que ninguém está pensando ultimamente, porque não tem cérebro, né? Ou acha que não tem. Né? A mulher, ainda um pouco mais de idade, tentou fazer lá os seus arcabouços matemáticos, né? Não recorreu ao celular, porque tem calculadora, viu, gente? Tem calculadora também. Não recorreu ao celular, mas não conseguiu chegar ao resultado. Então vejam que estes sinais do tempo começam a dar sinais para que nós possamos romper com esse estado de coisa. E aí tem que ter coragem, porque vai contra o fluxo, vai contra a maré. Você vai ser chamado de alguma coisa, tipo assim, heterotop. Né? Descobri que eu sou heterotop. Né? Não sei o que é isso, né? Mas uma sobrinha minha falou assim, heterotop, tio. Estou rotulado de novo, né? Já fui rotulado de outras coisas, agora tem um rótulo, né? Seja qual seja esse rótulo, vamos desbravar essa situação e vamos romper com esse estado de coisa. Só que tem que ter coragem, como na época cristã. Os costumes estão doentios, para falar a verdade. Doentios, é uma coisa doentia. É doentio. Não tem como ter outra coisa. É uma insanidade e nós estamos achando normal. E aí os pais, às vezes, ficam sem coragem de... Como é que eu vou dizer? Dizer para os filhos que, porventura, quiçá, talvez, olha, não é certeza, mas eu acho que sou eu que mando, entendeu? Como assim que você que manda? Não, é tudo top, tá vendo? Então, democracia é uma coisa, mas em algum momento alguém tem o domínio do assunto. Nós não podemos ir para uma santa casa agora, decidindo que nós vamos tomar conta lá do corpo clínico, e porque nós somos politicamente correto, nós achamos que tem que ser diferente. E aí deixa os médicos, né? E nós vamos assumir. Porque nós podemos assumir. Mas eu não conheço medicina. Alguém entende do assunto. Quem é a autoridade que pode responder por aquela situação? Não é uma questão de opinião, eu acho. Não é opinião. Existem prerrogativas, existem degraus. E eles precisam ser estabelecidos. Não podemos ser subjugados da forma que está acontecendo. Tudo bem? Ou muito pelo contrário, né? Porque eu acho que nós vamos encerrando daqui a pouquinho, nós vamos chegar na gratidão, prometo. Mas não esqueçam. Não esqueçam da coragem, tá? Coragem. Coragem de Estevão, coragem de Paulo, coragem de Pedro, depois que ele renunciou, né, ou negou 3 vezes. Coragem de Joana de Cusa. Coragem do Chico, aqui pertinho da gente, Francisco Cândido Xavier, aquele menininho que teve coragem para se estabelecer. Fraquinho, raquítico, pusilânime. Não era um cabedal de cultura, mas era alguém que caminhou passo a passo, mineirinhamente falando, passinho por passinho, desconfiado, tranquilo, quietinho, falando baixo, meigo, doce, mas que trovão extraordinário que rasgou Minas Gerais e o planeta e o universo como um facho de luz, cuja luz brilhou pianinho, pianinho, pianinho. Mais de 430 obras, não sei quantas mensagens. Nós gastaríamos quantas encarnações para ler tudo? Ou estudar? Talvez ler a gente consiga ler, mas estudar. Tem obras que não tem como. Evolução em 2 mundos. Meu Deus do céu, cada pingo é um universo a ser desvendado. Gente, coragem. Coragem para que a gente possa tirar de dentro esse espírito que existe, que é, quiçá, semelhante, parecido com os primeiros cristãos. Porque a única coisa que nos difere deles, só, é a coragem. Hoje nós temos muito mais conhecimento, nós temos conhecimento na palma da mão. Nós temos hoje mais filosofia que Sócrates. Mas quem é Sócrates? Nós temos mais música que Beethoven e Mozart. Mas quem é Mozart? Espíritos que rasgaram o véu e que se estabeleceram com coragem mostrando ao que vieram. E não se esconderam atrás de quer que seja tecnologia ou coisas afins. Bom, vencemos a coragem, nos estabelecemos. A partir daí eu tenho condições de caminhar com as próprias pernas, não subjugado ao medo, à insegurança. Eu não vou ter dúvidas, porque a fé se estabelece em cima da coragem. Porque tem que ser fé com obras.
Não adianta uma fé sem obra, você não é morta. Para fazer obra tem que ter coragem, principalmente no momento atual. Impor-se sobre si mesmo, o seu ego, que quer muitas vezes te bajular, quer facilidades e comodidades, e você se estabelece estoicamente, paulino, como Joana, firme, e avança. Ao fazer isso, você vê que muda. A vida muda, a vida se transforma porque você já não é mais quem era. Lembra do dizer paulino? Um novo homem. Abandonar o velho homem e ser um novo homem. A partir do momento que você se estabelece na vida sendo um novo homem, a partir daí você tem condições de subir os próximos degraus. A partir daí, este ser corajoso vai perceber que o amor é diferente. Que o amor, na verdade, não é aquilo que a gente imagina que é. Aquele sentimento doce, quase frágil, meigo, que quase sussurra. Não, não. O amor é uma força luminosa de altíssima vibração, é como um raio laser perfurante. É algo que você não pode tocar o dedo, porque você vai ser exterminado por ele. É uma chispa, uma faísca mais poderosa que o próprio sol. Mais quente. O amor derreteria o planeta. E de fato faria se não fosse conduzido por um coração que consegue dosá-lo. Então, quando você se desperta e você começa a perceber estados vibracionais diferentes, aí você começa a entender que a dificuldade do brilho e a sua luz vai além do despertar. Vai além do sair do seu casulo. Porque agora sim você já não está mais preso. Mas agora você precisa voar. E para voar precisa de asas. E para ter asas fortes precisa batê-las. E para isso você precisa olhar o horizonte e ter coragem de se lançar através dele. Para aí sim, num estado de plenitude. Quando você percebe que esse amor já inundou o teu ser, olha, aí você consegue extravasar permanentemente a gratidão. Porque fala no Joana de Ângeles que a gratidão está diretamente relacionado ao estado de louvor. Lembra, eu sempre li isso, eu falava, que trem que é esse? Mineiro é bom, né? Que trem que é esse que se louva? Porque através da prece a gente pode pedir, a gente pode agradecer, mas existe um louvor, louvar a Deus. Os Salmos, Davi, você vai ler alguma situação, são seres que louvam a Deus, que têm um estado de gratidão pleno, que conseguem entregar-se em plenitude a esse ser extraordinário. Nosso vizinho aqui, Eurípides Barçanufo, falava, e tem até um poema, Deus, e ele diz para nós, quando essa palavra é proferida, quando eu falo isso, o meu ser transborda. Eu falo Deus e não acontece nada. Que trem que é esse que transforma esse ser e que ele entra num estado de êxtase? Aonde está essa energia que passa e que faz com que essas fibras fibrilem? Que essa música saia, que esse som, quando tocado, seja perceptível. As fibras interiores da minha alma não fazem movimento e elas não emitem sons quando eu percebo esse Deus, esse louvor que eu preciso ter. Não cheguei no 16º andar. Entendo a gratidão. Sou grato a tudo e falo isso abertamente. Sei que preciso ser grato, mas essa gratidão não transborda da minha alma. Este favo, esse néctar, eu não consigo colher em mim mesmo. Eu não percebo conscientemente essa energia atravessando o meu coração. Naquele momento de êxtase em que eu me entrego plenamente a este sentimento, a ponto de eu dizer que eu sou grato pela minha vida, que eu entendo dessa gratidão, que eu sinto essa gratidão e que eu estou conscientemente percebendo ela em mim. Ela está aqui. Mentalmente eu consigo fazer isso, mas não está aqui. Tudo bem, podemos ir encerrando. Percebemos o desafio que é. Então eu recomendo que seja interessante ler os 16 livros, né, da Joana de Ângeles. Percebemos como é que ela vai caminhando, desde Jesus na atualidade, né, até as questões em que ela nos brinda com esse ser pleno
que culmina em si um estado permanente de gratidão. Um sentimento que extravasa naturalmente deste ser, por ele ter atingido um topo, um clímax. Mas ele já saiu do instinto. Ele já descobriu-se desperto a ponto de vencer o ego e subjugá-lo sob o seu comando e não o contrário. E em determinado momento ele subiu nas próprias tamancas, colocou-se de pé e enfrentou a existência de corpo, peito aberto, com a coragem de desbravar o mundo com a autenticidade do seu ser, com aquilo que ele é, em profundidade. Após isso, este ser vai aprender a amar e em determinado momento ele vai ser grato permanentemente pelo dom da vida. E quem quer que se aproxime deste ser vai perceber que ele está pleno e que ele derrama de si essa luz que jamais cessa, esse amor que define de fato quem somos. Então que Jesus possa nos abençoar, que Joana de Ângeles continue conosco nessa tarefa hercúlea de aprendermos a ser gratos, e que Francisco de Assis, nosso padrinho de sempre, nos abrace, permita a presença desses franciscanos queridos, que eles percorram todos nós aqui presentes, indo em um em um e colocando em nossos corações uma pétala de flor branca, que ela seja luminosa em nossa alma e que ela demore a ser consumida, que ela permaneça alguns dias, quiçá semanas e meses, alimentando o nosso espírito dessas energias extremamente potentes e superiores. E que nós, bafejados por esse perfume que dela brota, possamos nos lembrar, no caminhar da vida, o quanto precisamos despertar em nós aqueles cristãos adormecidos e de elevar a nossa alma corajosamente à posição que ela merece estar. Que assim seja.
Betinho. Gente, é muito gratificante, né, nós estarmos nesse ambiente campestre, doando energias e recebendo energias também, né? Nós sabemos que a espiritualidade, né, ela reúne as nossas energias para resolver N situações. Então, nós estamos, assim, gratos pela presença de todos vocês e vamos sair daqui melhores do que chegamos, isso que é importante, né? Revigorados. E eu quero agradecer também imensamente as meninas, né, da parte cultural, coordenada aí pela Honória, né, esposa do Divino, e o Divino também, né, que sempre solícito, presente, atento. Ai de mim se não fosse ele, né? Ai de nós se não fosse ele, né? Então, que Deus nos abençoe e, se Deus quiser, as falhas que nós aí, porventura, não saiu a contendo, mas é assim mesmo, né, Divino? Melhorando sempre, né? E também ao Evandro, né, que nos atendeu. Que Deus abençoe, que Deus ampare, que sua fala possa permanecer nos nossos corações por muito tempo, né? Eu vou retornar agora, ele vai fazer a prece para nós, então vamos ouvir um pouquinho mais. Que Deus nos abençoe e ampare. Jesus, inspirados pelo teu exemplo, pelo teu amor, possamos alimentar em nossos corações as tuas profundas lições. E também como nos inspirara outrora a buscar no Pai tudo o que precisamos. Tu nos ensinastes a oração do Pai Nosso e nos mostrastes que nós, como filhos queridos deste Pai que nos ama, podemos sim pedir. Nos falastes que, pedindo, obteremos. Que se tivermos a ousadia de bater, as portas nos seriam abertas. E se tivéssemos o ímpeto e a ânsia de buscar, encontraríamos. Auxilia-nos, Mestre, uma vez mais, a termos essa força, essa atitude de buscar, de aprender, de pedir e obter. E hoje, então, pedimos a nesse nosso Pai que possa enviar aos nossos corações uma parcela deste amor profundo e verdadeiro que Tu tens por nós. E que esse amor continue conosco durante muitos e muitos anos, para que nós, por nossa vez, possamos expandi-lo, manifestá-lo e doá-lo a todos e quem quer que seja, durante toda a nossa vida. Que assim seja.